Olá, meu nome é Yara Zeli, professora de língua portuguesa, e nós estamos aqui com mais uma dica para você no nosso canal. Na verdade, uma dica não, um aulaço, tá? Hoje o assunto é um assunto que está derrubando você. Eu sei. Você anda com um probleminha. Há uma tendência a se classificar verbos incorretamente. Então, hoje a nossa aula vai mexer com verbo. Na verdade, é uma sequência do processo sintático. A gente tem duas aulas de sintaxe que são assim a parte inicial, sabe? Sintaxe é assim, gente, ó, verbo, sujeito, verbo complemento, depois os adjuntos, verbo, sujeito, verbo complemento, depois os adjuntos, né? Pois é, primeiro você procura o verbo, né? A gente já fez um videozinho para dizer para você procurar o verbo e o sujeito, então a gente já fez esse foco no sujeito. Já fez um também de sujeito indeterminado. Agora é hora de voltar ao verbo e analisar o verbo em relação ao seu complemento. A aula de hoje envolve isso, tá? É uma aula de predicação verbal. Predicação verbal é tipo de verbo. Predicação verbal também é regência. Se a banca você vai fazer um concurso, a sua banca é extremamente gramatiqueira, então pode ser que não seja aquela regência do tipo chegar em versus chegar a, para ver o que está errado. Pode ser que não seja isso. Pode ser que seja só para ver qual é a classificação do verbo, se o verbo é transitivo direto, se o verbo é transitivo indireto, né? Ou ele marca o verbo e diz assim, marque a alternativa em que o verbo tem a mesma regência. Se ele perguntar se o verbo tem a mesma regência, é predicação verbal. E hoje você aprende, ok? Bom, eu se fosse você, já dava o likezinho aí para ajudar a gente e já se inscrevia, não é? Inscreva-se logo, inscreva-se, ativa logo o sininho que a gente fica aí te dando um monte de dicas, já fica logo ligado, né? Já fica atento, chega logo na hora para ti. Vamos lá? Olha só. Bom, primeiro, não se esqueça de que a classificação verbal, ela depende da relação entre os termos. Então, sempre procure primeiro o sujeito para depois classificar o verbo em relação ao complemento. Isso é sério. Por quê? O cara já aprendeu o verbo. Ai, Ana, já sei verbo, eu já sei. Aí ele esquece que ele tem que procurar o sujeito, aí ele dançou. Gente, é uma questão de sequência. Você esqueceu do sujeito, isso pode fazer com que você classifique o verbo errado, sabe? Gera como rebate no verbo. Não vamos deixar isso acontecer. Então, ordem, tá? A banca quer saber qual é o tipo de verbo. Você vai, ai, deixa eu ir pro verbo. Não, cadê o sujeito? Agora eu vou pro verbo, tudo bem? Primeiro, identifica o sujeito, classifica, depois volta pro verbo, tá? Então, vamos lá. As dicas, ó. Os verbos, em relação aos seus complementos, eles podem ser de ligação, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto, tá? Olha, eu vou logo te avisando. As bancas, elas estão focando hoje no verbo de ligação, tá? Por quê? Porque você tá errando e muito mais no verbo intransitivo. Então, fica de olho nesses verbos. Na verdade, é o seguinte, ó. Você reduziu a classificação do verbo a 2. Você chama todos os verbos que não tem preposição de verbo transitivo direto. E os outros que tem preposição de verbo transitivo indireto. Ixi, aí parece que não existe mais verbo de ligação, não existe mais verbo intransitivo, a gente está com uns probleminhas aí. Então, cuidado, tá? Então, vamos lá. Ó, primeiro, quando você vai ter um verbo de ligação? Primeiro, o verbo de ligação, ele não indica ação. O verbo de ligação, ele não indica ação, tá? E ele liga o sujeito ao predicativo. Quem é o predicativo? É uma característica do sujeito, é um estado do sujeito, é uma qualidade do sujeito. Quais são os verbos clássicos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar são, por excelência, verbos de ligação. Yara, eles podem ter outra classificação? Podem. Eu vou te dar depois as outras possíveis classificações. Mas eu posso te dizer uma coisa, eles nunca serão verbo transitivo direto.
nunca serão verbo transitivo direto. Nunca serão. Né? Aí aparece assim, ó, tá lá na tua prova. Maria, peraí, Yara. Maria é linda. Maria é linda. Aí, Yara, eu fiz assim, peraí. Maria é o quê? Não. Maria é o quê? Linda. Ah, objeto direto. Desgraça. Eu vou logo chamar a desgraça da tua vida, esse negócio desse objeto. Vai esse negócio desse o quê, tá? Pelo amor da vaca preta. Sabe o verbo ser, estar, permanecer, ficar? Esses verbos nunca serão, ó, nunca serão verbo transitivo direto. Nunca, tá? Por que eu tô reforçando isso aqui para vocês? Eu gosto de trabalhar várias questões de bancas específicas, né? Vou pegando uma banca, vou pegando outra. As bancas gramatiqueiras, como a OCP, por exemplo, citar uma como exemplo, mas ó, a OCP, o IADES, o IDECAM, a CETAP, são bancas bem gramatiqueirinhas, tá? Então, essas bancas gramatiqueiras, eu tenho algumas questões da OCP, uma que é assim, ó, somos companheiros, somos companheiros. E ela diz assim, que companheiros é objeto direto de somos. Gente, ela podia só dizer que era objeto direto e você podia errar, né? Mas ela avisa que é do verbo ser. O verbo ser nunca terá um objeto direto. Por quê? Porque ele nunca será verbo transitivo direto. Então, tá. Ser, estar, permanecer, ficar, por excelência, são verbos de ligação. Eu estou dizendo que eles são só verbo de ligação? Não, vou te dar as outras classificações. Mas eu estou dizendo que eles nunca serão verbo transitivo direto. Tudo bem? E aí, olha só, por exemplo, numa frase como essa, eu fiquei triste. Gente, o verbo ficar é como se eu dissesse, eu estava triste, né? Ele tá como sinônimo do verbo estar. Triste é uma característica, gente, ó, uma característica do sujeito. Triste é uma característica do sujeito. É o estado em que o sujeito se encontra. Como característica, ele é predicativo do sujeito. E fiquei aqui é verbo de ligação, né? É verbo de ligação. Mauro anda cansado. Peraí. Anda. Andar é verbo de ação. É verbo de ação, né? Eu ando. Há pessoas que andam devagar. Eu não. Eu ando rápido. Parece uma baratinha, mas eu ando rápido. O que acontece? Esse Mauro anda cansado indica a ação de andar? Esse Mauro anda cansado indica a ação de andar? Não, gente, é como se fosse Mauro estava cansado. Na verdade, ó, cansado é o estado em que Mauro se encontra. Neste contexto, o verbo andar é verbo de ligação e cansado é um predicativo do sujeito, né? Então, claro que se eu disser Mauro anda devagar, aí não é mais verbo de ligação, é um verbo de ação, tá bom? Então tá, o que a gente está mostrando? Ser, estar, permanecer, ficar e seus sinônimos. Aqui, Mauro anda cansado, é Mauro está cansado, indica o estado em que ele se encontra, né? Tá, verbos de ligação. Agora, a gente vai ver o seguinte aqui, ó. Existe um verbo que, por excelência aqui, ele é verbo de ação. E ele tem caído muito em prova de concurso, por isso que eu tô colocando ele aqui, tudo bem? O verbo virar. Por exemplo, se você disser, a onda virou o barco. Veio a onda e virou o barco, né? Se você disser, Yara, eu virei o bife, para ele não ficar queimado só de um lado, ó, virou o bife, né? Se você disser, Yara, eu virei a sandália da minha mãe para ela não morrer, né? A chinela, né? Você não sabe esse negócio? Se a chinela da sua mãe ficar, né, de cabeça para baixo, ela vai morrer. Aí você tem que salvar a sua mãe, você vira, tá? Mas entenderam a lógica do virar, né? Tá, tudo bem. A pessoa não percebe isso e fica assim, peraí, Yara, peraí, a princesa virou o quê? Yara, é verbo transitivo direto e uma fera é objeto direto, tá? Eu vou te avisar. Virar pode ser verbo transitivo direto. Quando? Quando indica a ação de virar, sim. Se eu disser pra você, virei o bife, ó. Eu virei o bife, quase que ele queima. Ó, virei o bife, tá? Quando eu digo virei o bife, isso aqui é verbo transitivo
direto, isso aqui é objeto direto. E o virar aqui, ele está indicando uma ação, a ação de virar o bife. Ótimo. Nesse caso, a princesa virou uma fera, é uma ação? Eu fico imaginando, né? Para ser uma ação da princesa virar a fera, sei lá, princesa o quê? Vinha andando pela floresta, né? Princesa viu uma fera caída no chão. A princesa solícita que era, né? Foi lá, verificou se a fera estava viva, né? Virou a fera, virou a fera, né? Viu que ela ainda estava viva, chamou o SAMU, né? Gente, pelo contexto é isso aí? A princesa virou uma fera? Não, né? Então eu sinto muito, não é ação, então não pode ter essa classificação. Essa classificação está errada, tá? E aí vem o recado, ó. Se o virar, ele não indica essa ação, sabe? Ele tem sentido de tornar-se, de ficar, né? Então, se ele tem sentido de tornar-se, neste sentido, ele vai ser sempre verbo de ligação. Então, neste caso, a princesa virou uma fera, a princesa tornou-se uma fera, a princesa ficou uma fera, ela ficou enfurecida. É a característica dela, é o estado. Nesse caso, o verbo virar é verbo de ligação e uma fera é predicativo do sujeito. Decora o verbo virar, tem caído muito em concurso, tá? Então, enquanto o verbo virar indicar essa ação, ele é verbo de ação. E aí ele pode ser transitivo direto, se alguma coisa estiver virando outra. Tudo bem? Você virou a maçaneta, ó. Você virou. Verbo transitivo direto. Tudo bem? Agora, se ele está indicando que você se tornou, que alguém se tornou, que alguém ficou de determinado jeito, aí não é ação de virar, acabou-se. Ele é verbo de ligação. Decora, tem caído muito. Todas as bancas gramatiqueiras e não gramatiqueiras. O Sebrasp já usou também. Então, fica de olho que isso tem caído, tá? Yara, qual é o sentido? É esse, ó. Toda vida que você tiver no sentido de tornar-se, ele é verbo de ligação. Inclusive, deixa eu fazer um adendo aqui em relação ao tornar-se, tá? Se você tiver o verbo tornar, tudo bem? Se você tiver o verbo tornar é sempre verbo transitivo direto, tá? A vida tornou Genoveva amarga, tá? Mas se em vez de tornar você tiver tornar-se, aí é sempre verbo de ligação. Tudo bem? Então, ó, esse aqui você pode aproveitar para dar uma tatuadazinha, ó. Aproveita, que precisa de análise, ó. Tornar, verbo transitivo direto. Tornar-se, verbo de ligação. E aí, quando virar tem sentido de tornar-se, ele é verbo de ligação. Fica a dica aí, tá? Então, primeiro a gente está vendo os verbos de ligação, né? Saiu dos verbos de ligação, a gente tem verbo de ação. Saiu dos verbos de ligação, a gente tem verbo de ação, tá? Verbo de ação, quais são os que a gente tem? Transitivo e intransitivo, tá? Qual é o problema que a gente tem nesses verbos aí? É que você aprendeu de forma muito simplista. Então, você aprendeu assim, verbo transitivo direto não tem preposição, verbo transitivo indireto tem preposição, verbo intransitivo não tem complemento. Tá muito quinta série, né? Vamos dar uma evoluída? Vamos dar uma evoluída? Primeiro, gente, você consegue entender que o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto, eles são iguais? Eles são transitivos. Você consegue perceber? Tá. Deleta o in e o de, né? Eu tenho verbo transitivo. Então, os objetos, eles são iguais, tá? Os objetos, gente, assim como o sujeito, eles têm natureza substantiva. Que é isso? Ou é alguma coisa ou é alguém. Então, quando um verbo é transitivo, quando ele é incompleto e exige um complemento substantivo. Quando um verbo é transitivo, ele transita, ele está em trânsito, ele vai e o outro vem, tá? É quando ele transita com um substantivo. Quem é o substantivo? Alguma coisa ou alguém. Então, por exemplo,
Quem ama, ama alguma coisa ou alguém. Opa, ele exige um complemento substantivo, né? Quem precisa? Precisa de, não morre no de, não morre no de, continua. Quem precisa de alguma coisa ou de alguém. Continua, porque se você ficar na preposição, você pode errar a questão, tá? Tô te dando a dica para você não errar, tá? Então, por exemplo, ó, o verbo comer. Quem come, come alguma coisa ou alguém, né? Tá. Então, olha só, o que eu tenho aqui? O transitivo, ele é um verbo incompleto e ele pede complemento substantivo. Quem é o complemento substantivo? É alguma coisa ou alguém. Aí é que tá, ó. Se esse complemento ele é ligado diretamente ao verbo, sem auxílio de nada, é direto, né? Se eu preciso de um elemento para ligar, esse elemento que liga se chama preposição, aí ele é indireto, mas eles são iguais. A diferença entre eles é a preposição, tá? E aí você tem, ó, transitivo direto, ele não exige preposição nesse processo de ligação, né? O complemento dele é objeto direto. E aí aqui eu tenho, ó, Carlos encontrou um troféu e descobriu a fórmula. Peraí. Eu tenho isso aqui, eu vou até tirar isso aqui, ó. Tirei. Se eu dissesse simplesmente, Carlos encontrou. Carlos encontrou. Gente, encontrou é incompleto. Então, ó, ele encontrou alguma coisa. Se o complemento é coisa, então o complemento é objeto. Se eu digo, ó, alguma coisa sem precisar ligar, então ele é direto. Então, olha o que eu tenho aqui. Carlos encontrou alguma coisa, essa alguma coisa foi o troféu. Objeto direto, ele é verbo transitivo direto, tá? Bem aqui, ó, descobrir a fórmula. Quem descobre, descobre alguma coisa, ó. Quem descobre, descobre alguma coisa. De novo, quando o complemento é alguma coisa ou o complemento é alguém, ele é objeto. Ó, eu descobri alguma coisa, já vai direto, ó. Não precisou de nada. Então, ele é direto, o verbo é transitivo direto, tá? Eu vou ser sincera, vocês não erram um verbo transitivo direto. O que vocês erram? Vocês erram, na verdade, o sujeito, porque você esquece de primeiro procurar o sujeito, aí acaba indo para o objeto e erra. Ou você esquece de o predicativo, também não tem preposição, aí você fica chamando predicativo de objeto direto, você tá entendendo? Então, você perde a ordem e você acaba errando por falta de ordem. Verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito. Depois vê se o verbo é de ligação. Depois vê se o verbo existe complemento sem preposição, tá? Agora, ó, o indireto. Por incrível que pareça, é o indireto que você tem errado, porque você tem confundido o indireto com intransitivo. Na verdade, você tem errado mais o intransitivo, né? Então tá, vamos explicar por quê. O verbo transitivo indireto, ele exige preposição. Ah, então basta ter preposição. Esse é o problema. Você tá morrendo na preposição. Assim, quem gosta, gosta de. Quem vem, vem de. Quem chega, chega de. Eu coloquei 3 verbos diferentes aqui. Eles não são os 3 transitivos indiretos. Você tá entendendo? E eu tô morrendo na preposição. Por exemplo, se eu disser assim, quem chega, chega de. Pois é, tem um de. Mas esse verbo não é transitivo indireto. Quem vem, vem de. Ó, tem um de. Mas esse verbo não é transitivo indireto. Ou seja, se você continua com essa doidice de ficar parando na preposição, você pode errar a questão, tá? Não é a preposição simplesmente que indica o tipo de verbo, é o complemento. O que é sintaxe, gente? Sintaxe é relação. Sintaxe é a função dos termos na oração. Então, equivale à nossa vida. É assim, ó. Não é a função do termo? A função do termo depende do outro. A minha função, por exemplo, Yara, tu és professora. Não, eu só sou professora se eu estiver com um aluno do lado, né? Se eu estiver com a minha mãe, eu não sou professora. Se eu estiver com a minha mãe, minha função é de filha. E se eu estiver com a minha avó, minha função é de neta. E se eu estiver com a minha filha Lola Maria Romanovski, que é a minha labradora doida, aí a minha função é de mãe. Ela reconhece. Eu digo, traga a bola para a mamãe lá atrás, ela sabe que eu sou a mamãe. Olha só, gente, não adianta ter preposição. Você tem que ver se o outro é objeto indireto mesmo. Tudo bem?
Não adianta a pessoa estar de mão dada, você tem que ver se o outro é o boy mesmo, é o namorado, é o marido. Você tá entendendo? Você tem que olhar para o lado. Então tá, o verbo transitivo, ele pede complemento substantivo. O complemento substantivo é alguma coisa ou alguém. E ele exige preposição, né? A, em, de, para, com, sem, por. Ele exige preposição. Bora ver alguns exemplos aqui. Ele acredita em nós. Ele acredita em nós. Peraí. Nós é pessoa, né? Tá. Eu vou colocar alguém aqui, ó. Veja bem, o nós é pessoa. Eu vou dizer, quem acredita, acredita alguém. É isso que eu vou dizer? Não. Qual é o problema de vocês? Você diga assim, quem acredita, acredita em. Mas aí você não vai para lá, tá? O que eu tô querendo dizer, gente, é o seguinte. É que existem verbos que não exigem substantivo, que exigem adjuntos adverbiais. Adjunto adverbial não é objeto indireto. Então, por exemplo, o verbo morar. Quem mora, mora em algum lugar. A pessoa fica, quem mora, mora em. O em não indica que o que vem depois é um objeto indireto. É isso que eu tô querendo dizer. A preposição, ela não indica quem vem depois. Você tem que olhar para quem vem depois para você ter a certeza da coisa, tá? Então, eu tenho aqui, ó, alguém é pessoa, funciona como objeto. Se eu tenho a preposição em, é objeto indireto. Então, tudo bem, ó. É verbo transitivo indireto, isso aqui é objeto indireto. Isso aqui é objeto indireto, né? Isso aqui é objeto indireto. Aqui, ó. A vitória dependia de sorte. Eu chego aqui, a vitória dependia, né? Bom, sorte é alguma coisa, né? Sorte é alguma coisa. Então, é assim. Quem depende, depende de alguma coisa. Alguma coisa é o objeto. Como não dá para dizer a vitória dependia de alguma coisa, eu preciso da preposição, ele é um objeto indireto. Então, verbo transitivo indireto, objeto indireto, tá? Até aí, tudo bem, porque você decorou que tem preposição é objeto indireto, né? Não é bem ele o problema, né? Mas o problema é que você acha que tudo que tem preposição é objeto indireto, né? É aí que mora o perigo, tá? O verbo mais problemático, ainda pode ter o verbo transitivo direto e indireto, que é fácil, né? É só uma observação. Todo verbo transitivo direto e indireto, ele pode ser só direto e ele pode ser só indireto. E não tem a ordem, tá? Pode vir primeiro o objeto indireto, depois o objeto direto. Esse é o chamado bitransitivo. Ele é bitransitivo porque ele tem duas transitividades. Ele é direto e ele é indireto. Como eu sei que ele é bitransitivo? Eu vou olhar dois complementos, tá? Se ele não tiver os dois complementos, ele ou é direto ou é indireto, tá? Então, a dica aqui é você olhar, você percebe, tem um complemento sem preposição e tem outro complemento com preposição. Aqui, por exemplo, ó, devo favores a papai. Favores é alguma coisa, ó, né? E papai é alguém, né? Então, olha só, eu tenho alguma coisa e eu tenho alguém. E aí a minha leitura é assim, ó, eu devo alguma coisa, ó, sem preposição, e eu devo alguma coisa a alguém, ó. Um sem preposição, objeto direto, o outro com preposição, objeto indireto. É verbo transitivo direto e indireto, ó. Esse é o objeto direto e o outro é o objeto indireto. Gente, ele podia ter só uma classificação, tá? Eu poderia dizer para você assim, menina, eu devo ao papai. Acabou, se ele era só transitivo e indireto. Menina, eu devo favores. É só transitivo direto, tá? Então, sempre tem que ter expresso pra gente dizer. Ofereci comida ao mendigo. Ó. Comida é alguma coisa, ó. É alguma coisa, né? E mendigo é pessoa, né? É alguém. Então, eu vou ler para ver se ele aceita ou não preposição, tá? Assim, ó. Quem oferece, oferece alguma coisa, ó. Foi direto, tchutchu. E quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Um foi com preposição, outro sem, ó. Sem preposição, objeto direto. Com preposição, objeto indireto, ó. Verbo transitivo direto e indireto, ó.
Isso aqui é objeto direto e isso aqui é objeto indireto, tá? O bitransitivo, você vai precisar mais do olho. Tem que ver os dois complementos. Aí tá fácil, tá? O problema tá aqui, desgraça. Gente, olha, as questões de verbo que mais caem, que a gente vê nas bancas, envolvem verbo de ligação, porque a gente sabe, e a banca sabe, que vocês ficam chamando de verbo transitivo direto. E verbos intransitivos é o que mais cai. Por quê? A banca sabe, a gente sabe, que vocês aprenderam assim, ó. Yara, eu aprendi, ó. Verbo intransitivo não precisa de complemento. É aquele que tem sentido completo. Tipo, ele morreu, a flor nasceu, ele saiu. É verdade. Tá vendo, Yara? Então eu sei. É verdade, mas você foi embora e não assistiu ao resto da aula. Esse é o problema. Ficou faltando o restinho. Vem? Porque é o restinho que tá caindo, tá? Olha só. O verbo intransitivo, primeiro, ele é um verbo de sentido completo, tá? Mas é assim, ó, ele é um verbo que ele não transita com substantivos. O transitivo transita com substantivos. O intransitivo não transita com substantivos, porque quem funciona como complemento é substantivo, tá? O problema é que o intransitivo, ele pode ser incompleto, mas aí ele não vai pedir o mesmo tipo de complemento. Quando ele é incompleto, ele pede como complemento um advérbio, ou uma locução adverbial, né? Ele pede um adjunto adverbial. Então dá uma decorada numa coisa. Se você tem um verbo e a complementação dele é lugar, ele é sempre intransitivo, porque é o que mais cai, é o que vocês mais erram. Então fica a dica, você tem verbo e lugar, esse verbo é sempre transitivo. Verbo e lugar, ele é sempre intransitivo. Verbo e lugar, ele é sempre intransitivo, tá? Bom, vamos ver aqui, ó. A menina cresceu. Esse é o fácil, ó. A menina cresceu. Acabou-se. Ele não tem complemento nenhum. Se eu tenho um verbo, ó, eu só tenho sujeito e verbo. O verbo é intransitivo, ele não tem complemento. A cidade dormia. Acabou. A cidade dormia. Eu só tenho, ó, o verbo morreu aqui, então, ó. Agora vem a questão. É esse tipo de verbo que você tá errando. Aí tá lá escrito assim. Moro em Belém. Peraí, Yara. Quem mora em... Ó, quem mora em... Verbo transitivo indireto. Errou, tá? Mas, Yara, ele exige preposição, ó. É verbo transitivo indireto. Quem mora em... Não, mas peraí, vamos lembrar uma coisa. O verbo transitivo indireto, ele exige um objeto indireto, tá? Se a gente tiver um objeto indireto, ele é verbo transitivo indireto. É isso que eu quero que você entenda. Não é a preposição que vai definir o que ele é. É a natureza do complemento, né? Não é a minha cara que vai definir quem eu sou. É a minha relação. Eu posso ter cara de mãe da pessoa com quem eu estou. Mas se eu sou irmã, não é a cara que vai definir, são as nossas relações, tá? Então aqui, ó. Em Belém, dá ideia de quê? Não ouvi? Em Belém, dá ideia de quê? Quem mora em algum lugar. Quem mora em algum lugar. Quem mora em algum lugar. Em Belém, dá ideia de lugar. Se em Belém dá ideia de lugar, é um adjunto adverbial. Bom, eu teria um verbo transitivo indireto se eu tivesse acompanhando o objeto indireto. Esse verbo nunca foi transitivo indireto. Esse verbo, ele é intransitivo. Como um monte de verbo que você está classificando errado por aí, tá? Todo verbo que exige adjunto adverbial é intransitivo. Todo verbo que exige adjunto adverbial é intransitivo. Todo verbo que exige adjunto adverbial é intransitivo. Levando isso em conta, eu posso fazer um esqueminha agora para vocês, né? Para vocês terem em mente aqui. Isso aqui. Olha só. O que a gente tem aqui? A gente tem algumas classificações. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos supor que você tenha uma locução verbal, tá? Vamos supor que você tenha uma locução verbal. Se você tiver uma locução verbal, você vai ter verbo auxiliar e você vai ter verbo principal, tá? O verbo principal é o último, tá? O verbo principal, ele é terminado em R,
ele é terminado em NDO e ele é terminado em ado ou ido, tá? Ele é terminado em ado ou ido, tá? O verbo auxiliar, gente, não tem classificação, nem indicação. O verbo auxiliar, ele só concorda, tá? Quem é que manda? Quem manda, quem tem classificação, é o verbo principal, que é o último. O verbo principal, que é verbo de ligação, que é verbo intransitivo, que é verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. É o último verbo, tá? Bom, sabendo disso, ó, se a banca te deu um contexto, tem uma locução verbal, é o último verbo que você vai classificar, tá? Não, Yara, não é uma locução verbal. Então, tudo bem, não é uma locução verbal, você marca o verbo lá, tá? Aí tá, vamos esquematizar o que a gente te mostrou agora. O verbo pode não indicar ação, tá? O verbo pode não indicar ação ou o verbo, ele pode indicar ação, tá? Bom, o verbo que não indica ação, além do auxiliar que não tem classificação, ó, é o verbo de ligação, tá aqui. O que que o verbo de ligação exige? Um predicativo do sujeito, tá? O que é um predicativo do sujeito, tá? Genericamente falando, ele é um adjetivo e ele é um termo que vem sem preposição. Então, é muito comum vocês ficarem chamando de verbo transitivo direto, né? Não é, tá? E aí, ó, se o verbo não é de ligação, o verbo é de ação. Então, o que que ele vai ser? Ele vai ser verbo transitivo direto, ele vai ser verbo transitivo indireto, ou ele vai ser verbo intransitivo, tá? Pode ser o bitransitivo, né? Os dois aqui, bitransitivo, tá? Mas estou colocando aqui porque, ó, se tiver dois complementos, vai ser bi. O que que eu tenho? O verbo transitivo direto, ele exige um objeto direto, né? O que que eu estou fazendo aqui é o resumo do que eu te mostrei antes, né? Então, tá, os objetos, eles são iguais. Os objetos, eles são iguais. Como eles são iguais, Yara? Eles são iguais assim, ó. O núcleo do objeto direto é um substantivo. O núcleo do objeto indireto é um substantivo. Tanto que é um substantivo que você pode trocar por alguma coisa ou alguém, né? Então, ó, é algo, né? Ou alguém, né? É algo ou alguém. Se esse algo ou alguém vem sem preposição, então é uma complementação direta. Se esse algo ou alguém vem com preposição, é uma complementação indireta, tá? É bem, ó, aqui a gente tem vacilado e muito mais aqui, tá? E o intransitivo, Yara? Intransitivo é aquele verbo que ou não tem complemento nenhum ou tem um complemento adjunto adverbial. Então, assim, verbo intransitivo é aquele que, ó, ele vem sem complemento, né? Morre nele, ó. Ele vem sem complemento, né? Sem complemento. Ou ele vem com um complemento adjunto adverbial. A questão é que quando o complemento é adjunto adverbial, né? O que que ele vai indicar? Ele vai indicar lugar, modo, tempo, ó, lugar, modo, tempo, principalmente lugar, gente. Vocês estão deixando, vocês estão aceitando lugar como se fosse objeto indireto. Lugar não é objeto indireto. Lugar é adjunto adverbial, né? E aí o que você tem, ó? Esse adjunto adverbial, ele pode vir sem preposição ou ele pode vir com preposição. E se ele for lugar, ele vem sempre com preposição. Se ele for lugar, ele vem sempre com preposição. Vocês estão sacando qual é o problema? Vocês estão fazendo o seguinte, ó, vocês não podem ver preposição que vocês acham que o verbo é transitivo indireto. Qual é o problema? O problema é que você pode estar errando, ó, porque com preposição o verbo pode ser intransitivo. Não depende da preposição, gente, depende de quem vem depois, tá? Por exemplo, se eu disser para você isso aqui, ó, gosto de Belém, ó. Gosto de Belém e vim de Belém. Vim de Belém. Vim de Belém. Ai, Ara, eu vou analisar Belém. Não é bem assim, não.
é o verbo em relação ao complemento. Se você fizer só isso aqui, ó. Quem gosta, gosta de. Quem vem, vem de. Aí você tá chutando. Se a banca quiser fazer uma questão fácil, tudo bem. Mas se ela quiser derrubar, ela te derruba, tá? Não é assim. Não é a preposição que vai indicar o tipo de verbo. O que é que vai indicar o tipo de verbo? É a relação. Que coisa esse verbo exige, tá? Esse verbo, ele exige alguma coisa ou alguém? Ou esse verbo exige algum lugar, por exemplo? Você tá entendendo? Então tá, ó, o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Gostar exige complemento substantivo. Exige. Então, ele é transitivo. Ele é. Então, por exemplo, gostar, eu sei que gostar, quem gosta, gosta de alguma coisa de alguém, ele é verbo transitivo indireto. Isso aqui é objeto indireto. Ok, tá? Qual é o problema? O problema é que bem aqui, ó, vamos ler bem aqui. Eu vim de Belém. O cara quer chamar isso aqui de verbo transitivo indireto só porque tem preposição. Mas olha só, quem vem é o verbo vir. Quem vem de alguma coisa ou de alguém? É isso? Não, né? Então não é esse verbo. Quem vem de algum lugar. Quem vem é o verbo vir. Quem vem de algum lugar. Quem vem de algum lugar. Esse verbo, ele exige complementação lugar. Se ele exige complementação lugar, ele não é verbo transitivo indireto, tá? Ele é verbo intransitivo e isso aqui é adjunto adverbial de lugar. E é esse que tem caído, porque ele sabe que você acaba ficando na preposição. Então, pelo amor da vaca preta, não fique, tá? Evolua, olhe para o lado. Tudo bem? Esse é o esqueminha do que a gente viu, tá? Vou te dar mais uma dica aqui, tá? Faz logo o print desse esquema. Ó, tchutchu, né? Faz print comigo, bonitinha, né? Faz print, prega na porta da geladeira. Toda vez que for beber água, já fica ali ligado, né? Já fica ali ligado, tá? Deixa eu te dar mais uma dica. A gente falou do verbo de ligação, né? Então, olha só. O que a gente tem aqui? A gente falou do verbo ser, né? Então, ó, vamos ver aqui, ó. Ser, estar, permanecer, ó, ficar, né? Esses verbos aqui, por excelência, eles são verbos de ligação. Então, olha só. O que eles são por excelência? Eles são verbos de ligação. Verbo de ligação sempre exige um predicativo do sujeito, tá? Ah, deixa eu lembrar o que eles nunca vão ser mesmo, nem me lembrava assim, o que eles nunca vão ser? Nunca serão, né? O que eles nunca serão? Não ouvi. Nunca serão o quê? Nunca serão verbo transitivo direto. Esses aí nunca serão verbo transitivo direto. Então, por exemplo, eu poderia colocar assim, ó, Maria, né? Ó, Maria, né? Maria estava cansada. Então, veja bem, cansada é uma característica de Maria, né? E, ó, estava é o verbo de ligação. É um exemplo aqui do estava como verbo de ligação, tá? Então, verbo de ligação, predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito. O problema é que esse verbo pode ter outra classificação, né? Tá, ó, além de verbo de ligação, esse verbo, ele pode ser verbo auxiliar, mas para isso ele vai ter que estar acompanhado de um verbo principal. Verbo principal ou é terminado em R, ou é terminado em NDO, ou é terminado em ado ou ido, tá? Tá, bora ver aqui. Eu poderia dizer o seguinte, aqui, ó, Maria estava... Bom, não vou usar o verbo, estava dormindo. Vamos colocar aqui, ó. Maria estava dormindo. Maria estava dormindo. Veja bem, gente. A ação que ela está praticando é de dormir. Então, estava aqui, ó, é verbo auxiliar. Ah, ele é de ligação? Não. Auxiliar é auxiliar. É o último que tem classificação, ó. E dormindo é o verbo principal. O principal aqui é que é verbo intransitivo, ó, não tem complemento nenhum. É o último que tem classificação, tá? Bom, e o verbo aí, ele ainda pode ser isso aqui, ó, que a gente falou.
ele pode ser verbo intransitivo. Gente, eles não são intransitivos, né? Para eles serem intransitivos, eles não têm característica nesse caso, e o que eles vão ter é adjunto adverbial. É isso, né? De lugar, de tempo, principalmente de lugar, gente. Eles vão ter adjunto adverbial, tá? Aí, ó, por exemplo, se eu disser para você, Maria, ó, Maria estava em casa. Gente, fica de olho. Em casa não é uma característica de Maria. Em casa não é uma característica de Maria. Em casa é o lugar onde eles estavam, onde ela estava. Se é o lugar, isso aí é um adjunto adverbial. Se você tem só verbo e adjunto adverbial, esse verbo ele é o quê? Sempre intransitivo, sempre intransitivo, sempre intransitivo. Você está perdendo é o verbo intransitivo, tá, gente? Então, fica de olho. A classificação verbal não depende do verbo sozinho. Depende da relação dele com outra palavra. Tudo bem? Ok. Então, acho que a gente pode treinar, né? Para reforçar esse seu conhecimento. Aí, né? Vamos treinar, porque treinando você reforça o conhecimento. Não esquece de seguir a gente no site, é um site em construção, em que a gente está colocando material bem legal, então já te inscreve que quando a gente começar a lançar, já chega te avisando, tudo bem? E olha só, os cursos que nós já temos produzidos estão na loja do concurseiro, a gente tem uma parceria com a loja do concurseiro. E aí eu queria muito pegar um curso completo de português, assim, de matéria mesmo, mais exercícios. A gente tem lá um completaço. É o português descomplicado. Ele tem tudo. Ele tem essa aula de predicação verbal, ele tem concordância, ele tem regência, ele tem sintaxe, ele tem colocação. Ele tem tudo. Então é só você entrar www.lojadoconcurseiro.com.br, cursos da professora Yara Celi, é escrito Yara Coeli, né? Mas a pronúncia é Yara Celi. Lá dentro tem português descomplicado, ó, bacana, completaço, tá? Agora a gente tem também uns projetos muito legais que são Quebrando a Banca, né? Quebrando a Banca. O Quebrando a Banca, a maioria dos pacotes são 120 questões, tá? A gente tem, ó, 120 questões da OCP, da FCC, do IADES, da FADESP, da CETAP, da FGV. Essas de 120 questões estão R$ 39,00, bem baratinho, né? Agora a gente tem um grandão, que é do Sebrasp. Do Sebrasp são 300 questões, tá? De julgar e de múltipla escolha. Bem bacaninha. Essa tá R$ 49,00, muito legal. Quer treinar direcionado? É só. Em todas a gente fala da classificação verbal, porque a parte da predicação verbal cai em todas, tá? Então, se fosse você já treinava, tá? Vamos treinar. Não é verdade? Olha só, a gente precisa treinar para a gente analisar como é que a banca cobra, tá? Então, vamos lá. Ó, essa primeira questão é uma questão do Instituto OCP. É uma questão extremamente gramatiqueira. E era, como é que eu sei que ela é de predicação verbal? Ela é de predicação verbal por conta do tipo de questão, olha só. Intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto, indireto e verbo de ligação. Isso é predicação verbal. Tudo bem? E aí, gente, só que eu não preciso disso tudo, ó. O que eu não preciso? Ó? Não tem um ponto bem aqui, ó? Tem um ponto bem aqui, ó. E tem um ponto bem aqui. Eu preciso do que está entre os pontos. Por quê? Porque se eu vou analisar a predicação verbal, é em relação ao complemento do verbo. Então, não importa o que está antes, né? Do ponto. Nem importa o que está depois. É esse período aqui que interessa, ó. É esse período aqui que interessa. Então, vamos trabalhar. Primeiro erro que você comete. Né? Peraí, Yara, peraí. Sobrevém o quê? Um desequilíbrio. Yara, ó, um desequilíbrio é objeto direto. Então, esse verbo é verbo transitivo direto. Letra B de bola. Errou. E as bancas sabem disso. Inclusive, seria a letra A que eu colocaria logo. Letra A, objeto direto, verbo transitivo indireto, sabe? Eu faria logo isso. Eles sabem.
Qual foi o seu erro aqui? Falta de ordem. Estabeleça ordem na sua vida, estabeleça prioridade, tá? Não é verbo, objeto direto nunca. É verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito. Aí volta para o verbo. Se tiver algum complemento, você analisa. Mas é verbo, sujeito, é verbo, sujeito, é verbo, sujeito. É isso que a gente te diz, ó. A hora que você esquece que você tem que procurar primeiro o sujeito, você cai em pegadinha, porque assim, ó, você erra a classificação do sujeito automaticamente, tá? Você erra a classificação do sujeito, automaticamente isso interfere na classificação do verbo. Você errou, por quê? Porque você esqueceu que existe uma ordem de análise, sabe? É como se fosse assim, gente, você vai fazer um vatapá, você nem descascou o camarão. Aí já ligou fogo, cadê o camarão? Não dá, gente, não dá, o negócio tá esculhambado, tá? O que eu tenho que lembrar? Tem que lembrar o seguinte, todo verbo tem sujeito. Só não tem sujeito se ele for impessoal. Verbo haver, verbo fazer, verbo que indica fenômeno da natureza e verbo ser. Então tá, vou olhar. Não é verbo haver, não é verbo fazer. Não indica fenômeno da natureza, nem é o verbo ser. O que significa? Ele é verbo pessoal. O que é um verbo pessoal? É um verbo que tem sujeito. Se ele tem sujeito, então você vai perguntar, né? O que sobrevém? O que sobrevém? O que sobrevém? E essa pergunta é para sujeito. Essa pergunta é para sujeito. Yara, eu não sei perguntar para sujeito. Então você assiste a primeira aula de sintaxe que a gente tem no nosso canal, tá? Que é a identificação de sujeito, não confundir sujeito com objeto direto, tá? Então tá, gente, o que sobrevém? Um desequilíbrio. Um desequilíbrio é o sujeito, tá? Deixa eu só te mostrar o seguinte, esse negócio entre travessões aqui, ó, né? Aqui, ó, né? Ele tá só explicando o que é desequilíbrio. Então, na verdade, você só tem desequilíbrio e verbo. Eu vou colocar na ordem direta, pode ser? Vou colocar. Na ordem direta é isso aqui, ó. Um desequilíbrio, ó. Um desequilíbrio. Aí tem um negocinho com travessão que eu vou enfiar aqui no meio, ó. E vou colocar assim, ó. Um desequilíbrio sobrevém. Que é só isso que você tem. Um desequilíbrio sobrevém. Um desequilíbrio é o sujeito, gente. Não tem nenhum complemento. Se não tem nenhum complemento, esse verbo é verbo intransitivo. Se não tem nenhum complemento, esse verbo é verbo intransitivo. Lembra que eu falei, dando a aula? Falei para você que o verbo que vocês mais erram é o intransitivo. Por quê? Primeiro, você não reconhece o sujeito que está depois, você fica chamando de objeto direto, você vai chamar o verbo de transitivo direto e vai errar. É uma constante isso, tá? Eu vou te dar um exemplo antes de evoluir aqui, ó. Eu vou te dar um exemplo para mostrar, aliás, eu vou colocar vários exemplos para mostrar o quanto você chama verbos intransitivos de verbo transitivo direto. Quer ver, ó? Se tiver assim, ó. Aconteceu um incidente, ó. Aconteceu um incidente. Surgiu, ó, surgiu um imprevisto. Né? Surgiu um imprevisto. Ocorreu um acidente. Restou uma camisa. Restou uma camisa. Sobrou um pedaço de pizza, né? Existe sempre solução para tudo. Existe sempre solução para tudo, tá? Quer que eu te diga como é que tu analisas? Tu analisas assim sempre. Peraí, Yara, aconteceu o quê? Aconteceu o quê? Um incidente, objeto direto. Ah, então ele é verbo transitivo direto. Surgiu o quê? Um imprevisto, objeto direto. É verbo transitivo direto. Ocorreu o quê? Um acidente, objeto direto. Então ele é verbo transitivo direto. Restou o quê? Uma camisa, objeto direto. Então ele é verbo transitivo direto. Sobrou o quê? Um pedaço de pizza, objeto direto. Então ele é verbo transitivo direto.
Sempre existe o quê? Solução, objeto direto, ele é verbo transitivo direto. Errou todos, esses verbos nunca foram nem nunca serão verbos transitivos diretos. Esses verbos nunca foram verbos transitivos diretos. Por que você está errando? Porque você não está analisando o essencial. O essencial é você procurar o sujeito. É verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito. Depois você volta para o verbo. Se houver complemento, a gente analisa. Se não houver, o verbo é intransitivo, tá? Essa pergunta é para sujeito. E eu faço essa mesma pergunta para o complemento. Se sobrar complemento, você faz a pergunta que você quiser. Você primeiro tem que encontrar o sujeito. Você está errando porque você não está focando no essencial, tá? Então aqui, ó, aconteceu o quê? Um incidente. Um incidente é o sujeito. Surgiu o quê? Um imprevisto. Um imprevisto é o sujeito. Ocorreu o quê? Um acidente. Um acidente é o sujeito. Restou o quê? Uma camisa. Uma camisa é o sujeito. Sobrou o quê? Um pedaço de pizza. Um pedaço de pizza é o sujeito. Existe o quê? Solução. Solução é o sujeito. Tá? Mesmo eu te dizendo que os termos que vêm depois é o sujeito, você ainda continua querendo classificar como verbo transitivo direto. Você ainda não entendeu que só existirá verbo transitivo direto quando você me mostrar o objeto direto. Só existirá o verbo transitivo indireto quando você me mostrar na frase o objeto indireto. Você está errando assim, ó. Tem preposição, mas você não está vendo objeto indireto nenhum, você está chamando de verbo transitivo indireto. Não há objeto direto nessas frases. Só há sujeito e verbo. Verbo que não tem complemento é verbo intransitivo. 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 Esses verbos aqui, eles são verbos intransitivos, é da natureza deles. E você está chamando de verbo transitivo direto. Fica a dica para você não errar. É verbo sujeito. Encontrou o sujeito, só tem o verbo e o sujeito, o verbo é intransitivo. Então, primeiro, você está errando o verbo intransitivo porque você está chamando o sujeito de objeto direto. E automaticamente você está chamando o verbo de transitivo direto incorretamente. Então, estabeleça a ordem que você não erra. Tudo bem? Tá. Então, neste caso, o que você tem é isso, ó. Aqui, ó, o verbo ele é intransitivo. Por quê? Porque você só tem verbo e sujeito. E no máximo uma explicação para o sujeito, né? Mas você não tem complemento de verbo, tá? Esse verbo, ele é igualzinho ao verbo vir, inclusive, ele não tem complemento, tá? Ele é verbo intransitivo. Então, você tem isso, ó. O que sobrevém? Um desequilíbrio. Um desequilíbrio é o sujeito. Esse elemento isolado por travessão tá só explicando, né, como é esse desequilíbrio. Então, você só tem verbo e sujeito. Esse verbo, então, ele é intransitivo, tá? Fica o alerta, é o verbo que mais cai e você mais deixa passar, tá? Não vai mais deixar agora, né? Alternativa a letra A. Que eu já fiz aqui. Agora aqui, gente, ó. Analise os verbos do período que segue. Esses verbos aqui, né, eles estão dentro de um contexto. E é sempre dentro de contexto que eu tenho que analisar, tá bom? Eu vou dar um espacinho pra gente trabalhar, né? Então, vamos lá. O jovem andava triste. Peraí, a gente falou do verbo andar ainda há pouco, ó. O verbo andar, ele indica a ação quando é andar mesmo, caminhar. Andava triste, triste é um estado em que ele se encontrava. Se triste é o estado em que ele se encontrava, triste é predicativo do sujeito e o andar, neste contexto, é verbo de ligação. A gente até mostrou no exemplo lá. Andar indicando o estado, ó. Opa, a letra A já é de ligação, a letra A fica, né? Ó, a letra A fica. Agora, eu já vou classificar e a gente vai vendo depois as alternativas, ó. Ou ajudavam. Gente, ó, eu leio assim, ó. Quem ajuda, ajuda alguém.
Quem ajuda, ajuda alguém. Quem ajuda, ajuda alguém. Esse verbo ele não pede preposição. Ajudei alguém, ajudei alguém. Mas tem um negócio muito legal que se você trabalhar vai ser bacana. Esse verbo, ele está acompanhado de o, gente. Esse o acompanhando o verbo, ele é sempre objeto direto. Ele é sempre objeto direto. Tá assim. Encontrei o objeto direto. A vi, o a é objeto direto. Analisei hoje é objeto direto. Esse o, a, os, as em torno do verbo, ele é objeto direto. Sabe o que significa? Que esse verbo aqui era mesmo verbo transitivo direto. Bastava eu ser esperta para enxergar, ó. Se ele está acompanhando o objeto direto, ele é verbo transitivo direto, né? Aqui, ó. Tinha esperança. Gente, é o verbo ter, tá? Quem tem, tem alguma coisa. Quem tem, tem alguma coisa, ó. Quem tem alguma coisa, né? Então, se quem tem alguma coisa, ele é verbo transitivo direto, né? Yara, eu achei que ele era verbo transitivo direto e indireto, porque tem uma preposição bem aqui. Não, mas essa preposição se refere ao nome e não ao verbo. O verbo ter é verbo transitivo direto, tá? Tá, então tá. A gente vai dizer o seguinte, qual é o que a gente percebe que as pessoas mais erram? Esse aqui, ó. Esse aqui, né? Esse aqui, ó. Viesse. Por quê? Porque morre na preposição, né? Peraí, Yara. Quem vem, vem de. Quem vem, vem de. Para com esse negócio de quem vem, vem de. Pelo amor da vaca preta. A preposição sozinha não indica nada, tá? Você tem que analisar o complemento, tá? Quem vem, vem. Ó, o complemento não é alguma coisa nem alguém. O complemento é algum lugar. Isso aqui você tinha que ter em mente, ó. O complemento é algum lugar. Quem vem, vem de algum lugar. Algum lugar não é objeto, gente. Algum lugar é adjunto adverbial. Aí você vai lembrar, qual é o verbo que exige adjunto adverbial? É o verbo intransitivo. Verbo intransitivo exige adjunto adverbial. Então, esse verbo aqui, ele é verbo intransitivo, porque ó, quem vem, vem do céu, vem da terra, vem do mar, vem de casa. Quem vem, vem de algum lugar. Eu não morro no D. Quem vem, vem de algum lugar, tá? E o iluminasse, opa, olha só. Quem ilumina, ilumina alguém ou ilumina algo, ó, né? Não pede preposição. Mas, gente, esse o acompanhando o verbo, ele é sempre objeto direto. Então, o verbo é verbo transitivo direto, tá? Levando isso em conta, ó, o primeiro verbo é verbo de ligação. O segundo é transitivo direto. O terceiro é transitivo direto. Opa, viesse é intransitivo. E o último é transitivo direto. Já é a letra A, já é. Mas eu vou ver as outras alternativas, tá? Ó. Primeiro, na letra B de bola, ele diz que o verbo andar é intransitivo, tá? O verbo andar só é intransitivo, ó. Andar é intransitivo quando ele indica a ação de andar mesmo, tá? Porque o verbo andar, no máximo, ele exige adjuntos adverbiais, né? Andar devagar, andar na calçada. Então, o verbo andar, quando ele indica ação, ele é intransitivo, tá? Quando ele indica estado, ele é verbo de ligação. Mas ó, aqui já estava errado, né? Porque nesse caso ele era verbo de ligação. Então, a letra B já estava errada. Ó, letra C, mesma coisa, ó. O verbo andar só é intransitivo quando ele indica ação. Se eu disser, eu andava devagar. Devagar é o modo como eu andava, esse verbo é intransitivo. Mas eu ando cansada, aí é verbo de ligação. Nesse caso, ó, triste é uma característica, então ele é verbo de ligação, né? Levando isso em conta, a gente só tinha a letra A e a letra D, ó. Só na letra A, aí preste atenção aqui, ó. Só na letra A e na letra D de doido
é que eu tinha o verbo andar como verbo de ligação. Já ia resumir, né? Você tem que aprender a trabalhar a exclusão, né? O ajudava, ó, esse o é sempre objeto direto. Então, ó, o verbo é transitivo direto, né? O resto estava igual já, ó. Intransitivo viesse e transitivo direto ou iluminasse. O que você tinha que distinguir era o verbo ter. E algumas pessoas ficavam assim: Yara, quem tem esperança de. Verbo transitivo direto e indireto. Não. Esse de que algo viesse, ó, é disso, trocável por disso, e ele está completando um nome. Nome esperança, esperança disso. O verbo, ele é verbo transitivo direto e ele tem como complemento um objeto direto. Quem tem alguma coisa. Quem tem alguma coisa. Levando isso em conta, né? Ele é transitivo direto e a alternativa é a letra A. A alternativa é a letra A, ok? Mas fica um recado que a gente tem uns verbos problemáticos aqui, ó. Andar vai ser verbo de ligação se estiver acompanhando um estado. Aí não é a ação de andar. Ajudavam, gente, é sempre verbo transitivo direto. Pronto, falei. Mas, ó, esse o aqui, quando ele acompanha um verbo, ele é sempre objeto direto. Então, tenta facilitar, né? O verbo vir, ele exige preposição, né? Mas ele exige preposição diante de um adjunto adverbial de lugar. Lembra, verbo mais adjunto adverbial é sempre verbo intransitivo. Verbo mais adjunto adverbial é sempre verbo intransitivo. Iluminar-se. Gente, quem ilumina, ilumina algo. Ele é verbo transitivo direto, ele é, tá? Mas ó, olha o olho aqui. Esse o é sempre objeto direto. Quando você olha para o lado, a ideia é você olhar para o lado para facilitar. Você não sabe quem eu sou. Olha para o lado. Estou com a minha mãe, então eu sou filha. Estou com a minha avó, então eu sou neta. Você sacou? Quando você olha para o lado, você começa a confirmar as funções. Isso é importante, tá? Mais uma questãozinha. Essa questão ela é da OCP, tá? Mais uma da OCP em que ela trabalha a predicação verbal. Às vezes, gente, a predicação verbal assim, não é uma questão só de verbo, sabe? É uma questão que aí fala do sujeito, fala do verbo, fala, sabe? Mas tá lá no meio, cai sempre. Então, bora. Ele quer a incorreta. Dá uma olhadinha aí, ó. Incorreta. Ele disse que duram é intransitivo, que será é verbo de ligação, que desenvolve é transitivo direto, que entram é transitivo indireto e que manter é transitivo direto. Bora olhar que eu tenho que analisar em contexto, né? Vamos lá. As escovas não duram. Gente, espera aí, ó. Morreu aqui, ó. O que não dura? As escovas, ó. Sujeito, tô pegando os essenciais. E verbo, ó. Não tem mais nada depois do verbo. Então, esse verbo, ele é sim verbo intransitivo, ó. É sem complemento. É sem complemento. É sem complemento, ó. Intransitivo. Perfeito. Né? Tá, ele quer a incorreta. B, a escovação não será eficaz. Peraí. Será é o verbo ser. Por excelência, o verbo ser é verbo de ligação. Mas bora ver. Eficaz é ou não é uma característica da escovação? Então, é um predicativo do sujeito e ele é sim verbo de ligação. Ele é sim verbo de ligação. Ok. C de caso, ó. Quem não escova bem ou escova pouco, desenvolve gengivite. Gente, aí tá assim, desenvolve. Tem sentido completo? Deixa eu ver aqui, ó. Quem escova pouco, desenvolve. Mano, mas desenvolve o quê? Né? Quem desenvolve, desenvolve alguma coisa, né? Ó, ele pede um complemento objeto. E aí, ó, se não precisa de nada, é um objeto direto, então ele é verbo transitivo direto. Perfeito, né? E aí a letra D de doido. Ele diz que é verbo transitivo indireto. Peraí, Yara. Quem entra, entra em. Quem entra, entra em.
Quem entra, entra em. É sim, verbo transitivo indireto. É? Morreu na preposição assim? É isso que as bancas sabem que você vai fazer, tá? Questão clássica, gente. Ele sabe que a maioria das pessoas morre na preposição. Quem entra, entra em. Quem mora, mora em. Quem chega, chega de. Não existe isso. Você tem que ver a natureza do complemento. Se o complemento for em alguma coisa ou em alguém, tudo bem. Por exemplo, confiar. Quem confia, confia em alguém. Ele é verbo transitivo indireto. Nesse caso, quem entra, entra em alguém, né? É isso? Quem entra, entra em alguém ou em alguma coisa? Quem entra, entra em alguém em algo? Não. Então desculpa. Porque se não é em alguém ou em algo, não é transitivo indireto, não. Quem entra, entra em algum lugar. Quem entra, entra em algum lugar. Só para lembrar, a corrente sanguínea é o lugar onde as bactérias vão entrar. Né? As bactérias entram onde? Lugar. As bactérias entram onde? Aí é que tá. Se é lugar, então assim, verbo mais lugar, esse verbo é sempre intransitivo. Esse verbo é sempre intransitivo, mas é sempre. Então eu sinto muito. Ele não é transitivo indireto, não. E a gente sabe que é esse verbo que derruba, né? Ele é verbo intransitivo. Por que ele é intransitivo? Porque ele exige um complemento lugar, tá? E na verdade, o verbo entrar nem existe complemento nenhum. Por exemplo, a menina entrou, acabou-se. Mas aí eu posso especificar onde ela entrou. Então, esse verbo é um verbo intransitivo. Ele exige a preposição em diante de lugar, que é um adjunto adverbial, né? Ou seja, classificação errada. É o clássico, gente. A gente sabe que vocês erram porque vocês morrem na preposição errada. E aí, ó, manter a boca sempre sadia. Manter é derivado do verbo ter. Quem tem alguma coisa, ó. É verbo transitivo direto. Manter algo, né? A boca é o objeto direto. Ok. A errada era a letra D de doido. A errada era a letra D de doido. Ó. E exige preposição, né? Mas, ó, é verbo intransitivo porque ele vem acompanhado de um adjunto adverbial, né? Errado. Quarta aqui, ó. Essa quarta foi da FADESP. A FADESP nem é uma banca muito gramatiqueira, mas quando ela vem logo na pereba, né? Então, olha só. A oração cujo predicado tem como núcleo um verbo intransitivo. Eu vou logo te dizendo, né? Por que tu vai errar o intransitivo? Porque tu queres chamar todo mundo de verbo transitivo direto. É aquele probleminha, né? Então, olha o que você tem. Acaba a tarde inútil. Aí o que a pessoa faz? Peraí. Acaba o que, Yara? É verbo transitivo direto, objeto direto. Talvez até ache o meu. Ache o que? Verbo transitivo direto, objeto direto. Traço estratégia. Traço o que? Verbo transitivo direto, objeto direto. Pendurá-lo no meu Instagram. Pendurar o que? Verbo transitivo direto, objeto direto. Mano, não dá. Um deles está errado aí, né? Porque tem um que é intransitivo. Adivinha por que tá errado? Porque você não procurou o sujeito primeiro. Eu falei. Vamos dar um espaço. Olha só. Acaba a tarde inútil. Para com isso de verbo intensivo direto. Para. Tá. Primeiro, ele não é verbo haver, não é verbo fazer, não indica fenômeno da natureza, não é verbo ser, indicando tempo ou distância. Não é. Então tá, ele tem sujeito. Primeira coisa que eu vou perguntar é pelo sujeito, ó. O que acaba é pergunta para sujeito. Se sobrar complemento, eu classifico. O que acaba, a tarde inútil é o sujeito. Que tal a gente colocar na ordem, né? Então, ó, a tarde inútil acaba. A tarde inútil acaba. Então, tá aqui, ó. O que acaba, a tarde inútil. A tarde inútil é o sujeito. Tem complemento? Não tem. Então, tipo de verbo intransitivo. Então, qual é a alternativa? É
é a letra A. É mais fácil quando você organiza, tá? É mais fácil quando você estabelece ordem. Verbo, sujeito, verbo, complemento. A alternativa já é a letra A. Agora, bora ver as outras, ó. Já é a letra A, né? Talvez até ache o meu. Peraí. Talvez eu, ó, o sujeito sou eu. Até ache, quem acha algo, né? Então, ó, é verbo transitivo direto, né? Ó, acha algo, alguma coisa, ó, sem preposição, objeto direto aqui. Ok. B, traço estratégias de fuga. Eu, sujeito, aqui tô procurando sujeito primeiro, né? Traço, tá? Quem traça alguma coisa, tá? Quem traça alguma coisa. Ó, não pede preposição, então ele é verbo transitivo direto. E estratégias de fuga é o objeto direto. Então, não é intransitivo, ele tem complemento, né? Aquele não tinha. A letra D era o único que você não precisava nem analisar. Por quê? Esse lo aqui, ó, ele é sempre objeto direto. Mas ele é sempre, toda vez que você tiver lo, lá, los, las, sempre objeto direto. Então, esse verbo é verbo transitivo direto. A gente queria o verbo intransitivo, mas a gente só ia encontrar ao organizar, colocar o sujeito na ordem. É disso que a gente precisa, tá? Bom, então aqui a alternativa era a letra A e estava muito mais relacionado ao fato de que você precisa primeiro achar o sujeito e ao ver que não tem nenhum complemento, você tem um verbo intransitivo. Tudo bem? Mais uma aqui, né? Ó, essa questão aqui ele diz: assinale a alternativa que apresenta verbo intransitivo. De novo, a gente vai errar se a gente não focar nessa questão da identificação do sujeito e ver, depois de identificar o sujeito, se o verbo exige complementação. É isso que a gente tem que trabalhar. É verbo, sujeito, depois é verbo e complemento. Então, bora. Aqui, vamos dar o espacinho. Preferia cinema a teatro. Gente, preferia não tem sentido completo, né? E olha, o sujeito é um sujeito oculto, ó. Poderia ser eu preferia, ele preferia, tá? Olha, mana, eu preferia, tá? Ó, podia ser isso, ó. Eu. Então, o sujeito, ele está oculto. Pode ser eu, pode ser ele. Então, tá. Tem sujeito aqui, tá? Então, para lá não é sujeito. Preferia é um verbo que é incompleto. Então, eu vou ler assim, ó. Alguma coisa é substantivo, ó. Outra coisa, né? Porque são duas coisas aqui, né? Outra coisa, tá? São dois objetos, né? Então, assim, ó. Preferia alguma coisa a outra coisa. Ah, gente, então é um complemento com preposição e o outro sem. Então, ó, isso aqui é objeto direto e isso aqui, ó, é objeto indireto. E esse verbo, ele é verbo transitivo direto e indireto. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Ah, tá, então tá. Não é intransitivo, ele tem complemento, tá aqui. Mas eu encontrei o sujeito primeiro. Então tá. Ainda restam 4 sacas e 2 baús. Ai, peraí, resta o quê? 4 sacas e 2 baús, objeto direto, verbo transitivo direto. Ainda está nessa. Já é a 5ª questão, né? Vamos evoluir? Tá? Gente, primeiro, não é verbo haver, não é alguém que resta alguma coisa, porque podia ser uma pessoa, né? Uma indeterminação. Não é, gente. O que restam são 4 sacas. Então, a minha pergunta é: o que restam? E essa pergunta é para sujeito. O que resta? 4 sacas e 2 baús. Isso aqui é o sujeito. E é um sujeito composto, inclusive, tá? Você poderia ler na ordem direta, ó. 4 sacas e 2 baús restam. Acabou-se.
Ele não tem complemento nenhum. Esse verbo é verbo intransitivo. É daquela gangue que eu coloquei. Aconteceu, faltou, restou, sobrou. É a gangue dos intransitivos que você fica chamando de objeto de verbo transitivo direto. Ele quer um intransitivo? Já é a letra B, mas eu vou continuar. Já é a letra B, mas eu vou continuar. Havia 30 pessoas no lugar para 10 mil. Peraí. Esse verbo haver, ele tá ou não tá no sentido de existir? Sim ou não? Ele está no sentido de existir. Quando ele está no sentido de existir, ele não tem sujeito. Ele é verbo impessoal. Ele não tem sujeito, mas ele tem sempre complemento, gente. Sempre. Verbo haver no sentido de existir, ele é sempre, pode anotar, pode tatuar. Verbo transitivo direto e ele sempre exige objeto direto. Sempre, tá? Então, quando o verbo haver não tem sujeito, ele é sempre transitivo direto. Tá aqui, a gente criou intransitivo, né? Já era B. Opa! Realizaram 2 provas no mesmo dia. Yara, eu acho que esse que é intransitivo. Porque assim, ó, 2 provas realizaram. Não. Mas nesse caso, alguém realizou alguma coisa. Não é isso? Diferente do restam 4 sacas. Não é alguém que resta 4 sacas. Aqui, alguém realizou 2 provas. Veja bem. Isso aqui você tem verbo na terceira pessoa do plural, né? Ó, verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso, ó. Sem sujeito expresso, tá? Esse verbo na terceira pessoa do plural indica que alguém praticou a ação, ó, praticou a ação, mas não se sabe quem, né? Praticou a ação, mas não se sabe quem. Alguém praticou a ação, mas não se sabe quem. Sabe que tipo de sujeito é esse? Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Ah, gente, se o sujeito é indeterminado, então sobrou o complemento aqui, tá? E é um complemento sem preposição, né? Quem realiza, realiza algo. Esse verbo é verbo transitivo direto e 2 provas é o objeto direto. Quem realiza, realiza algo. Quem realiza, realiza algo, tá? É diferente da letra B. Aqui eu tenho sujeito e ele precisa de complemento, né? Opa! E as salas permanecem vazias. Muita gente erra isso aqui, porque assim, as salas permanecem o quê? Né? Objeto direto, verbo transitivo direto. Não! Lembra, ser, estar, permanecer, ficar, nunca serão verbo transitivo direto. Não! Isso aqui é permanecer. Por excelência, verbo de ligação. Vazias é um predicativo do sujeito, tá? Eu classifiquei os verbos, né? Mas deles, na verdade, só tem um que é intransitivo. Está na letra B de bola. Por que ele é intransitivo, Yara? Porque é isso aqui, ó. São 4 sacas e 2 baús e ele é por excelência, tá? Então você tem assim, ó, na ordem direta, 4 sacas e 2 baús restam. Você pode colocar, ó, ainda restam. Pronto, ainda restam. Aí minha pergunta é, o que ainda resta? 4 sacas e 2 baús é o sujeito. Esse verbo não exige complemento nenhum, gente. Esse verbo, ele é intransitivo. É o mesmo verbo, é um verbo equivalente a surgiu, né? Alguma coisa surgiu, alguma coisa restou, alguma coisa aconteceu, alguma coisa ocorreu, alguma coisa faltou, alguma coisa existe. Esses verbos que eu acabei de citar, eles são por excelência verbos intransitivos. Tudo bem? Então, olha só, o que a gente está mostrando? Está mostrando que
Quais são os verbos que vocês erram mais? De ligação e intransitivos. Então, não esqueça que eles existem, tá? E lembra, o intransitivo, ele pode exigir preposição, sem problema nenhum, né? Que nem o verbo entrar, por exemplo. O que interessa é que ou ele não exige nada, ou ele exige um adjunto adverbial. Então, por exemplo, morar é intransitivo, porque quem mora, mora em algum lugar. Ir é intransitivo, porque quem vai, vai a algum lugar. O verbo ir sempre foi intransitivo. Vocês têm mania de chamar de transitivo indireto. Aí ele foi à festa, transitivo indireto. É intransitivo, festa é lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Então, cuidado, gente, porque a gente sabe que tem sido constante o erro nesse tipo de análise, ok? A dica é você continuar treinando até o infinito e além até aprimorar o conhecimento, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse aulaço, que não é uma dica, não é um negócio tão grande assim, mas é preciso treinar, é preciso olhar para o lado, tá? O que a gente avisou é que vocês cometem esses erros clássicos, eu sei, e as bancas sabem. Então, elas vão direto nessa pereba, tá? Então, vocês precisam ter consciência. A primeira coisa é você assumir o erro, né? Assumir, ai meu Deus, eu sou viciado em objeto direto, eu sou viciado em objeto direto, e eu sou viciado em objeto indireto, eu preciso me desviciar. A ideia é essa, ok? Espero que vocês tenham gostado, deixa o likezinho, não esquece de seguir o canal, ativa lá o sininho que vem mais dicas por aí, ok? Beijinho e até a próxima!